Olá, turma. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa segunda aula de física. Então, vamos compartilhar aqui o material. A gente vai começar com calor. Então, na física, o que é calor? Ó? O que é considerado calor? Então, é um tipo de energia que está em trânsito. Então, é uma energia em trânsito. Então, essa energia que está transitando, ela vai passar sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos os corpos atinjam um equilíbrio térmico, que é temperaturas iguais. Então, o calor é uma energia que está em movimento, que está transitando ali. Então, ela vai sempre passar de um corpo de menor temperatura. Então, essa energia vai sair do corpo de maior temperatura e vai para o corpo de menor temperatura, até que os dois corpos chegam à mesma temperatura. Quando eles chegarem à mesma temperatura, essa energia para de transitar. Então, ela para ali, quando ambos os corpos atingem a mesma temperatura. Então, a troca de calor entre dois corpos cessa, para quando eles atingem o equilíbrio térmico, quando chegam à mesma temperatura. O calor flui sempre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a unidade de calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. No cotidiano, a gente usa mais calorias, que a gente representa pelo cal. Então, uma caloria representa a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 grama de água para elevar a sua temperatura a 1 grau Celsius. Então, 1 caloria equivale a 4,18 joules e 1 kcaloria equivale a 1.000 calorias. Então, nos produtos que a gente vê, sempre aparece o kcalorias. Então, sempre que aparece o K na frente de uma unidade, significa que são 1.000 daquela unidade. Então, se eu tenho 1 kcaloria, significa que eu tenho 1.000 calorias. Então, os tipos de transmissão de calor. Então, como que esse calor pode se espalhar? Então, tem 3 tipos de transmissão de calor: por condução, por convecção e por irradiação. Então, por condução térmica, o nome já diz, a condução térmica ocorre em materiais condutores, então, em condutores térmicos, principalmente nos metais. Então, é a propagação de calor em que a energia térmica passa de partícula para partícula sem transporte de matéria. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. A gente tem uma barra aqui sendo aquecida, uma barra de ferro, por exemplo, que é um material, um metal. Então, o que acontece se a gente aquecer a pontinha aqui, ó? Então, as partículas aquecidas aqui vão aquecendo uma a outra até que o material fique todo aquecida. Então, o que acontece? A energia vai passando de partícula por partícula, então o calor vai passando de partícula por partícula até que aqueça todo o material. Então, é assim que ocorre a propagação de calor por condução térmica. Então, ocorre nos materiais condutores, sem transporte de matéria, e esse calor vai se espalhando de partícula por partícula até o material ficar todo aquecido. O inverso, o contrário de um material, a função inversa de um material condutor é um material isolante. Ó. Então, se o material condutor ele conduz o calor, o material isolante térmico isola o calor. Ó. Então, a gente tem aqui exemplos de isolantes térmicos: a água, o gelo, o ar, a lã, o isopor, o vidro, a borracha, a madeira, a serragem, etc. Então, por exemplo, assim, nas panelas, por que os cabos de panela, nas panelas de alumínio ou inox, geralmente o cabo não é de alumínio, né? O cabo é de madeira. Tem um outro material também que fazem os cabos. Por quê? Porque o alumínio é um material condutor, né? Então, o que vai acontecer se a gente colocar aquela panela no fogo? O calor vai se espalhando de partícula por partícula até que a panela fique toda aquecida. Então, se eu tiver o cabo lá, não vou conseguir pegar o cabo porque ele vai estar todo aquecido. Já nos materiais, a madeira, por ser um material isolante, o que faz?
ela não permite que o calor se espalhe, né? Então, a panela vai ficar toda aquecida, mas o cabo, que é de madeira, não vai ficar aquecido. A lã também é considerada um material isolante. Então, ó, qual é a função da lã para a gente usar ela nos dias frios? Então, se ela é um material isolante, a gente viu que o calor é um tipo de energia que passa sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se em dias muito frios o nosso corpo está aquecido, né? Então, a gente exposta ao frio, o que vai acontecer? A gente vai perder energia do nosso corpo para o meio externo, né? Então, a gente vai perder energia. Se a gente tiver com roupa de lã, o que vai acontecer? A lã, por ser um material isolante, ela não permite que o calor do nosso corpo se espalhe para o meio externo. Então, essa é a função dos materiais isolantes, é não permitirem que o calor se propague para o meio externo. Outro tipo de propagação de calor é a convecção térmica. Então, é a propagação de calor que ocorre com o transporte de matéria. Ela acontece nos fluidos, que são os gases e líquidos. Então, a gente tem aqui um exemplo da panela aquecendo, uma panela de água aquecendo. Então, o que acontece? Ó? Aqui embaixo, onde tem o fogo que bate, essa parte aqui, a água é mais aquecida. Então, as partículas de água que são mais aquecidas, elas ficam menos densas. Então, elas sobem, ó. As partículas que estão aqui em cima, menos aquecidas, elas são mais densas. Elas descem, ó. Então, as partículas menos densas sobem, as mais densas descem. Então, cria aqui uma corrente de convecção. Então, essa corrente de convecção faz com que o líquido se aqueça num todo. A gente tem um exemplo também do ar-condicionado. Por que os ar-condicionados são colocados na parte superior? Porque o vento que sai as partículas de ar que saem do ar-condicionado são mais densas. Se elas são mais densas, se são mais frias, elas são mais densas, mais pesadas. Então, o que acontece? Elas descem. O ambiente que está aquecido, que está quente, essas partículas quentes sobem. Então, cria aqui também uma corrente de convecção, o que faz com que o ambiente fique todo refrigerado no total. Então, as partículas quentes sobem e as partículas lançadas pelo ar-condicionado, que são mais densas, descem, e criando aqui também uma corrente de convecção. O terceiro tipo de transmissão de calor é por irradiação. Ó. Então, a irradiação é a transmissão de calor que ocorre por ondas eletromagnéticas, então ocorre por radiação, podendo ocorrer no vácuo, porque ela não precisa de nenhum meio material para chegar até nós. Não precisa de nenhum meio físico para chegar até nós. Então, esse tipo de propagação pode acontecer no vácuo. Não precisa de nenhum meio físico para chegar até nós. O maior exemplo que a gente tem disso são a radiação que chega para nós através da luz solar, ó. Então, ela não precisa de nenhum meio para chegar até nós. Esse tipo de transmissão é por radiação, então ocorre através de ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas mais comuns são raio-x, raios ultravioletas, luz visível, raios infravermelhos, micro-ondas, ondas de rádio, TV, etc. Então, aqui a gente tem o infravermelho, então, ó, na luz visível, na luz solar, a gente tem a parte aqui do espectro, a parte vermelha, que é a parte que mais aquece, ó. Então, essa é a parte da luz solar que mais aquece, que a gente chama de infravermelho. Então, infravermelho, absorção e reflexão. Então, ó, quando o calor irradiado incide num corpo, então, quando a luz solar incide num corpo, parte desse calor pode ser absorvido por ele. Esse calor que é absorvido aquece esse corpo, e parte desse calor irradiado pode ser refletido de volta ao ambiente. Esse calor, essa luz que é refletida de volta ao ambiente, são as cores que a gente enxerga.
Então, de modo geral, objetos de cor preta, eles absorvem bastante calor e refletem pouco, e os objetos brancos, ao contrário, eles absorvem pouco calor e refletem bastante. São bons refletores. A gente tem aqui o exemplo da estufa de plantas. Então, a estufa de plantas, geralmente, ela é de vidro. O vidro, ele é transparente aos raios solares, a energia é radiante. Então, os raios solares que chegam no vidro passam sem problema nenhum pelo vidro. E esse vidro, ele é opaco às ondas de calor, ó. Então, quando esse calor que fica ali dentro for tentar voltar para o meio externo, quando chegar no vidro, não vai passar, porque o vidro é opaco às ondas de calor. Por isso que a temperatura ali no interior da estufa é bem maior do que fora dela. Por quê? Porque os raios vermelhos... então a gente tem aqui os raios solares, ó. Então, os raios solares passam pelo vidro. Então, a gente sabe, ó, que parte é refletida, que são as cores que a gente enxerga. Então, parte desses raios são absorvidos. Então, os objetos que tem ali, as plantas vão absorver esse calor. Parte desse calor é refletido. Então, esse calor que é absorvido ali, ele forma uma onda de calor. Então, essa onda de calor, quando for retornar, quando ela chegar aqui no vidro, ela volta para o meio interno, porque o calor não passa pelo vidro. O vidro é opaco às ondas de calor. Então, por isso que no interior de uma estufa, a temperatura fica bem maior do que no exterior dela. A gente tem o efeito estufa, então o efeito estufa é bem semelhante ao que acontece numa estufa de vidro, ó. Então, é um fenômeno natural que ocorre devido à concentração de gases na atmosfera. Essa concentração forma uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor, ó. Então, essa camada que se forma ali é como se fosse o vidro, ó. Essa camada, ela permite que os raios solares passem por ela, mas ela não permite que as ondas de calor passem por ela. Então, ela absorve o calor que volta. Esse processo é responsável pela manutenção da temperatura da Terra, garantindo o calor necessário. Então, ó, sem ele, nosso planeta seria frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Então, se não existisse essa camada, o nosso planeta seria muito frio, quase ninguém sobreviveria aqui. Então, ela é necessária para manter o calor necessário para o nosso planeta, para a nossa Terra. Quando os raios solares atingem a superfície da Terra, devido à camada de gases de efeito estufa, cerca de 50% deles fica retidos na atmosfera. Então, essa camada, ela retém 50% desse calor que é transmitido, que chega até a Terra. A outra parte atinge a superfície da Terra, fazendo com que ela se aqueça e irradie calor. Então, a gente tem aqui, ó, então tem o Sol, aqui a gente tem os gases de efeito estufa, o principal é o gás carbônico, ó. Então, o que acontece? Ó? Os raios solares passam por essa camada de gases, ó. Parte desses raios solares são refletidos, ó, e parte são retidos, ó. Então, aqui o efeito de estufa retém, e parte fica aqui para aquecer, para manter o calor da Terra. Então, os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra. E é importante levar em consideração que a liberação dos gases de efeito estufa aumentaram e muito nas últimas décadas devido a algumas atividades humanas. Então, o problema não é o efeito estufa, e sim o que o homem está fazendo aqui na Terra. Então, esse acúmulo de gases
faz com que mais quantidade de calor esteja sendo retida na atmosfera. Então, aqui, algumas atividades que o homem está fazendo atualmente na Terra faz com que acumule mais gases ali. E esse acúmulo de mais gases não está permitindo que o calor que deveria voltar, volte. Então, esse acúmulo maior de gases faz com que mais calor fique retido na Terra. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, desmatamento e queimadas, queimada de combustível, ó. Então, todos esses gases vão aumentando essa camada e fazem com que, ó, a radiação que deveria retornar fique retida aqui na Terra. Então, isso resulta no aumento da temperatura, gerando o aquecimento global. Então, o problema não é os gases de efeito estufa. O problema é esses gases, essas ações que o homem está praticando aqui na Terra. Então, a gente tem aqui umas questõezinhas, ó. Então, calor é a forma de energia em trânsito. Então, a gente viu que é uma energia em trânsito, isto é, passa sempre de um corpo de mais temperatura para outro corpo de menor temperatura, até que os dois corpos atingem um equilíbrio térmico ou a mesma temperatura. Duas fontes naturais de calor, então a gente tem a luz solar, o sol, a principal, né? Tem o fogo também, que é uma fonte natural de calor. O calor também pode ser obtido artificialmente a gente tem estufas, ar-condicionado, tem aquecedores, tem ferro elétrico, chuveiro elétrico, então tudo isso é tipo de calor que são obtidos artificialmente. O calor se propaga de 3 maneiras, que a gente viu lá, por condução térmica, que é através dos condutores térmicos, por convecção, que ocorre nos fluidos, gases e líquidos, e por irradiação, que ocorre através de radiação, através de ondas eletromagnéticas. Pontinhos é a propagação de calor de partícula a partícula do corpo, sem que elas se desloquem. Então, esse tipo de calor é por condução térmica, é o calor que se propaga de partícula a partícula sem que eles se deslocam. Pontinhos é a propagação de calor através de massas líquidas ou gasosas que se deslocam. Então, esse exemplo de convecção. E irradiação é a propagação de calor por ondas eletromagnéticas ou por radiação. Então, selecione a alternativa que supre as omissões nas afirmações seguintes. Então, o calor do Sol chega até nós por irradiação ou por radiação. Uma moeda bem polida fica, então, ó, se ela é bem polida, ela fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta negra quando ambas são expostas ao sol. Uma moeda bem polida, ela vai ficar menos quente do que uma revestida de tinta negra, porque a gente viu que o preto é um bom absorvedor de calor. Então, se a moeda ela é bem polida, ela vai ficar menos quente, então ela vai absorver menos calor do que uma moeda revestida de tinta negra. Então, ali é menos. E numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá à outra extremidade por condução, né? Então, se é uma barra metálica, então ali ocorre como? De partícula por partícula, até que a outra extremidade fique aquecida também. A gente sabe que esse tipo de propagação é por condução. Então, aqui na 1 a gente tem radiação, aqui a gente tem menos, e aqui a gente tem condução. Então, a alternativa certa seria a B. Radiação na 1, menos na 2 e condução na 3. Então, agora a gente vai para a temperatura. Então, o que a gente lembra quando fala em temperatura? Lembra de quente e frio, né? Então, é bastante comum usarmos o tato para dizermos se um corpo está quente ou frio,
porém a sua avaliação não é exata. A gente pode dizer que o corpo está quente ou que o corpo está frio, mas a gente não sabe dizer que temperatura ele está, né? Em muitas situações, é necessário medir e controlar a temperatura com exatidão, e nesses casos, o tato não é indicado. Os corpos são constituídos de pequenas partículas, denominadas de átomos, que se agrupam formando moléculas. As noções de quente e de frio estão relacionadas à agitação das partículas de um corpo. Então, o movimento das partículas de um corpo é tanto maior quanto mais quente o corpo fica. Então, quanto mais a gente aquecer um corpo, maior vai ser o grau de agitação das partículas daquele corpo. A quantidade que informa tão quente ou tão frio é um objeto em relação a um padrão, é o que a gente chama de temperatura. Então, a temperatura indica o quanto quente, o quanto frio está um objeto em relação a algum padrão. Então, a gente define por temperatura, é uma grandeza que permite avaliar o grau de agitação térmica das partículas de um corpo. Esse movimento de átomos e moléculas é chamado de energia interna. Então, a temperatura, ela permite avaliar o grau de agitação térmica das partículas de um corpo. Então, quanto mais aquecido esse corpo, maior vai ser a agitação das partículas. Quanto menor aquecido, mais frio for esse corpo, menor vai ser a agitação das partículas. Então, a gente tem aqui um corpo aquecido, quente, então, com uma maior agitação. Aqui um corpo frio, a gente vê que as partículas estão mais contraídas, então, menos agitação. Então, o termômetro, então, para a medida da temperatura de um corpo, com um termômetro, é preciso esperar o equilíbrio térmico, isto é, quando em contato com o corpo, precisamos esperar alguns minutos para que o termômetro e o corpo estejam à mesma temperatura. E assim podemos medir seu valor. Então, a gente colocando o termômetro ali, o que acontece? A energia do nosso corpo vai passando para o termômetro. Quando o termômetro e o corpo chegarem à mesma temperatura, essa energia para de transitar. Nesse momento, a gente consegue ver a qual é a nossa temperatura. Então, o tipo de termômetro mais comum é o termômetro clínico, utilizado na medição de temperatura do corpo humano. Esse termômetro utiliza a dilatação de líquidos, principalmente o mercúrio. São construídos para medir temperaturas entre 34 e 43 graus. A temperatura normal do nosso corpo é de 36,5 graus Celsius. A gente vai ver, então, as escalas termométricas. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda de estado em uma dada pressão. Então, a gente tem, por exemplo, aqui para a nossa escala Celsius. A água, quando ela chega a ponto zero, quando ela está em 0 graus Celsius, significa que ela está mudando de sólido para líquido. Ó. Então, quando chegar a 0 graus Celsius, o sólido, o gelo começa a se transformar em líquido. E 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, é quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Então, a gente tem fusão, que é 0 graus Celsius, que é quando a água passa de sólido para líquido, então o gelo começa a derreter, e ebulição, que é em 100 graus Celsius, que é quando a água passa de líquido para gasoso. No caso do ponto de fusão, a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Já no ponto de ebulição, refere-se à mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, por exemplo, o gelo começa a se transformar em água na forma líquida quando sua temperatura é igual a 0 graus Celsius. Logo, dizemos que o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius, a uma pressão de 1 atmosfera. Para passar de líquida para vapor, a água deve atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Assim, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, também sob uma pressão de 1 atmosfera.
Então, a gente vai ver as principais escalas termométricas, que são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, a Celsius, então a gente tem aqui de 0 a 100 graus, então aqui 0 ponto de fusão, 100 o ponto de ebulição. Escala Fahrenheit, então ela tem ponto de fusão em 32 graus Fahrenheit. Então, quando chegar a 32 graus Fahrenheit, a água aqui passa de líquida, de sólido para líquido, e em 212 graus Fahrenheit, ela passa de líquido para gasoso. E a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, então a gente tem aqui ponto de fusão, 273 graus Kelvin, e ponto de ebulição, 373 graus Kelvin. Então, a escala Celsius, que é a que a gente usa aqui no Brasil, então tem ponto de fusão da água em 0 graus, então a água passa de sólido para líquido em 0 graus Celsius, e ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Então, quando a água passa de líquida para gasoso. O intervalo entre os dois pontos é dividido em 100 partes iguais, então de 0 a 100, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Celsius. Ela é utilizada no Brasil e na maioria dos países. A escala Fahrenheit tem ponto de fusão de água igual a 32 graus Fahrenheit. Então, quando chegar a 32 graus, a água passa de líquido, de sólido para líquido. Ai, mamãe. E quando chegar a 212 graus Fahrenheit, a água passa de líquido para gasoso. Então, o intervalo entre os dois pontos é dividido em 180 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Fahrenheit. Então, ó, se a gente pegar de 32 a 212, vai dar 180 partes iguais. Então, aqui, ó, quando a gente tem 0 graus Celsius, aqui em Fahrenheit a gente tem 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão da água. Quando a gente tem 100 graus Celsius, em Fahrenheit a gente tem 212 graus Fahrenheit. Então, ela é utilizada, essa escala, ela é utilizada em todos os países da língua inglesa. E a escala Kelvin, então, que ela tem ponto de fusão da água. Então, a água passa de sólido para líquido em 273 graus Kelvin. E ponto de ebulição, então, quando a água passa de líquido para gasoso em 373 graus Kelvin. Então, o intervalo entre os dois pontos é dividido também em 100 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Kelvin. Ela é utilizada preferencialmente em trabalhos científicos. Então, não tem nenhum país que use essa escala, mas quando a gente for fazer, por exemplo, fazer cálculos que envolva a temperatura, geralmente a gente usa a escala Kelvin. A conversão entre as escalas, então, quando a gente quiser converter de uma escala para outra, então a gente tem aqui os três, ó. O ponto de ebulição, o ponto de fusão de todos eles, ó, então Celsius 0, Fahrenheit 32 graus e Kelvin 273. Ponto de ebulição 100 na escala Celsius, 212 na escala Fahrenheit e 373 na escala Kelvin. Se a gente pegasse uma temperatura qualquer aqui, ó, nas três escalas. Então, a gente teria isso aqui, ó. A temperatura em Celsius. Depois, simplificando essa fórmula, a gente teria que a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, a gente tem TC, que é a temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, e TK, temperatura em Kelvin. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA.
Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Então, a gente tem aqui, ó, uma escala em Celsius, que é 45 graus Celsius. A gente quer saber qual a temperatura que ele tinha observado lá, que estava em Fahrenheit. Então, a gente quer converter aqui uma temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, a gente vai usar o quê, ó? A gente não vai usar Kelvin aqui, ó. Então, a gente vai usar essa igualdade aqui, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem aqui a fórmula. Qual é a temperatura em Celsius? 45. Então, eu vou substituir a temperatura em Celsius por 45, porque eu tenho aqui a temperatura em Celsius. 45, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos fazer essa divisão aqui. O que eu tenho aqui? 45 dividido por 5. Isso vai dar 9. Copio o restante tudo igual. Agora, a gente tem uma equação aqui que a gente precisa resolver, ó. Então, ó, lembram como se resolve a equação? Eu tenho aqui um 9 que está dividindo. Vou passar ele para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, vai ficar o quê? 9 vezes 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9, 81. Agora aqui, ó, eu tenho menos 32. Eu vou passar também para o outro lado da igualdade. Se ele está menos 32, ele vai passar mais 32. Então, 81 mais 32, eu tenho 113. Então, eu tenho uma temperatura em Fahrenheit igual a 113 graus Fahrenheit. Um outro exemplo aqui, ó. Um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos, observou um termômetro marcando a temperatura local de 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo quando embarcara. Qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento do embarque do turista? Então, aqui também a gente tem uma temperatura em Fahrenheit, a gente quer converter ela para Celsius. Então, a gente vai aplicar a mesma formulazinha, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Que temperatura eu tenho aqui em Fahrenheit? 68. Então, eu vou substituir o TF por 68. Então, o que a gente vai resolver primeiro? Essa subtração aqui, ó. 68 menos 32 dá 36, ó. Então, eu resolvi aqui. Fiquei TC, temperatura em Celsius, dividido por 5, igual a 36 dividido por 9. Posso já fazer essa divisão. 36 dividido por 9, isso dá 4. Aqui eu copio tudo igual. O que eu tenho agora? A temperatura em Celsius dividido por 5 igual a 4. Esse 5 que está dividindo, o que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar o quê? Temperatura em Celsius igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 igual a 20. Então, a gente tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura 68 graus Fahrenheit equivale a 20 graus Celsius. Um outro exemplo aqui, ó, uma panela com água é aquecida a 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação da temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Então, vamos descobrir primeiro qual foi a variação na escala Celsius. Então, aqui a variação foi, ó, de 25 para 80. Então, quanto que variou aqui? De 25 para 80. É só pegar 80 menos 25. Teve uma variação de 55 graus Celsius. Então, ela aumentou 55 graus Celsius. Então, aqui, ó, eu tenho aqui que a temperatura em Celsius é dividida em 100 partes iguais, que a gente viu lá em cima, de 0 a 100. A temperatura em Fahrenheit, ela é dividida em
e 80 partes iguais. Então, eu vou pegar essa variação de 55 dividido por 100, tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Então, ó, vou pegar esse 180 que está aqui dividindo, vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 55 vezes 180, vai dar 9.900. Dividido por 100, igual a 99. Então, eu tenho a temperatura em Fahrenheit. Se teve uma variação de 55 em graus Celsius, teve de 99 em graus Fahrenheit. E em graus Kelvin, se a temperatura lá, o termômetro de graus Kelvin também é dividido em 100 partes iguais, se aumentou, se teve uma variação de 55 em Celsius, vai ter também 55 em Kelvin, porque ambos são divididos em 100 partes iguais. Mudanças de fase ou mudanças de estado. Então, na natureza, as substâncias podem ser encontradas em 3 diferentes fases ou estados, os quais são a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Os fatores que determinam o estado em que as substâncias se encontram são sempre a temperatura e a pressão, ou seja, para cada fase ou cada estado, os materiais possuem temperatura e pressões diferentes. Todas as vezes que uma substância muda de um estado para o outro, como por exemplo, do sólido para o líquido, dizemos que ela sofreu uma mudança de estado ou uma mudança de fase. Isso acontece sempre que fornecemos calor ou retiramos calor de uma substância. Então, ao fazer isso, provocamos um aumento no grau de agitação dos átomos que constitui a substância. E esse aumento faz com que a força de ligação entre eles seja alterado, provocando dessa forma a mudança de fase. Então, essa mudança de estado também pode acontecer quando retiramos calor de uma substância. Nesse caso, a força de ligação entre os átomos será maior. Então, aqui a gente tem as mudanças de estado ou as mudanças de fase. Então, a gente tem aqui do sólido para o líquido, a gente tem fusão, então é quando o gelo começa a derreter e se transformar em água. De líquido para gasoso, a gente tem vaporização, então quando o líquido começa a se transformar em vapor. Aqui, de vapor para líquido, a gente tem liquefação, então quando a água passa de vapor para líquido. E de líquido para sólido, de líquido para gelo, a gente tem solidificação. E direto de líquido, de sólido para gasoso, a gente tem sublimação. Então, essas são as mudanças de fase ou mudanças de estado. Então, a gente vai entrar agora para a dilatação térmica dos sólidos. Então, sempre que a gente eleva a temperatura de um corpo, há um aumento na agitação dos seus átomos e das suas moléculas. Então, quando a gente aquece, aumenta a temperatura de um corpo, a gente aumenta também o grau de agitação dos átomos e das moléculas daquele corpo. Então, com essa agitação, elas irão se distanciar umas das outras. O corpo terá suas dimensões aumentadas, ao que chamamos de dilatação térmica, e o decréscimo na temperatura, então, quando a gente diminuir a temperatura desse corpo, a gente vai provocar uma contração. Então, se a gente aumenta a temperatura do corpo, esse aumento de temperatura vai fazer com que essas partículas se agitem mais. Essas partículas se agitando mais, elas vão provocar o aumento das dimensões desse corpo. E se a gente resfria um corpo, a gente diminui as dimensões desse corpo, o que a gente chama de contração. Então, todos os corpos na natureza estão sujeitos a este fenômeno, uns mais, outros menos. Então, todos os corpos que a gente aquecer, eles vão sofrer um aumento nas suas dimensões. E todos os corpos que a gente for resfriar, for diminuir a temperatura, eles vão diminuir de tamanho, vão diminuir suas dimensões. Uns mais, outros menos, dependendo do material. Então, geralmente, quando esquentamos algum corpo ou substância,
este tende a aumentar o seu volume, que a gente chama de expansão térmica. E se esfriarmos o corpo ou substância, ele tende a diminuir o seu volume, o que a gente chama de contração térmica. Então, ó, quanto maior for o coeficiente de dilatação do material, mais visível vai ser esse aumento ou essa diminuição. Então, a gente tem aqui o grau, ó, o coeficiente de dilatação de alguns materiais, ó, do chumbo 2,9, do zinco 2,5, do alumínio 2,2, do latão 2, do cobre 1,7, do aço 1,2, do ferro 1,18, da platina 0,9, do vidro comum 0,9, do vidro pirex, ó, tem um coeficiente muito pequeno, 0,3, então ele vai sofrer muito pouca dilatação ou muito pouca contração. O ouro 1,5, o concreto 1,2. Então, a gente vê aqui que o alumínio tem um coeficiente grande, o chumbo, o zinco, o latão. Então, ó, se a gente for aquecer esses corpos, eles vão ter um aumento muito mais significativo do que se a gente aquecer um vidro, por exemplo, porque ó, o coeficiente de dilatação é bem maior deles. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação, mais eles vão aumentar as suas dimensões. A gente tem algumas curiosidades aqui, ó, por que acontece isso nos trilhos do trem? Porque não é deixado um espaço entre eles, e com o aumento da temperatura em dias muito quentes, eles aumentam as suas dimensões, e se não tiver espaço entre eles, eles ficam com esses vãos. Tem algumas outras curiosidades aqui, se vocês puderem dar uma lida. Ó. Você já deve ter percebido que quando um recipiente de vidro está fortemente fechado com tampa metálica, basta mergulhá-lo na água quente ou derramar água quente sobre a tampa, que ele vai abrir facilmente. A tampa de metal dilata-se mais do que o vidro, ficando frouxa. Então, se a gente aquecer os dois juntos, a gente viu lá que o metal, a lata, o latão tem um coeficiente bem maior do que o vidro, ó, 2 e 0,9. Se eu aquecer os dois juntos, o latão vai dilatar mais do que o vidro. Então, se ele vai dilatar mais, vai ficar uma sobra entre eles, que vai fazer com que a gente consiga abrir ele com facilidade. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, uns exercícios para fazer. Um anel metálico, ao ser aquecido, então, se a gente pegar um anel metálico e aquecer ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai, então, um anel, a gente sabe que ele tem um raio interno e tem um raio externo, né? Então, se a gente aquecer um anel, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o raio interno e aumentar o raio externo também. Ele vai aumentar o raio interno e vai diminuir o raio externo. Ele vai aumentar o raio externo e diminuir o raio interno, ou diminui tanto o raio interno quanto o raio externo. É claro que se eu aquecer um anel metálico, ele vai aumentar tanto o raio interno dele como o raio externo, né? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa A. Aqui, ó. Um mecânico deseja colocar um eixo no furo de uma engrenagem e verifica que o eixo tem um diâmetro um pouco maior que o orifício na engrenagem. O que você faria para colocar a engrenagem no eixo? Então, ó, ele verifica que o eixo tem um diâmetro um pouco maior. Então, ele precisa diminuir o eixo. O eixo tem diâmetro um pouco maior que o orifício da engrenagem. Então, ele precisa diminuir o eixo, porque ele quer colocar o eixo no furo. Então, ele precisa diminuir o eixo e aumentar a engrenagem. Então, ó, ele precisa diminuir o eixo. Ele vai aquecer o eixo? Se ele vai aquecer, o eixo vai aumentar. Ele resfria o eixo? Se ele resfria o eixo vai diminuir. E aquece a engrenagem aumenta. Então, a gente achou qual é a alternativa certa, ó. Então, se ele verifica que o eixo tem um diâmetro um pouco maior, então ele precisa diminuir o eixo
então ele vai resfriar o eixo. E ele aquece a engrenagem, então, para aumentar a engrenagem. Isso vai fazer com que ele consiga colocar a engrenagem no eixo. Então, assim, a gente vai ver dilatação térmica dos líquidos. Então, assim como os materiais sólidos sofrem dilatação quando aquecidos, os materiais líquidos também sofrem dilatação térmica quando forem aquecidos. Então, a dilatação dos líquidos ocorre quando sua temperatura aumenta, de forma que suas moléculas ficam mais agitadas. Para determinarmos a dilatação do volume de um líquido, precisamos conhecer o seu coeficiente de dilatação volumétrica. Então, a dilatação sofrida pelos líquidos é chamada de dilatação volumétrica. Então, nesse tipo de dilatação, todas as dimensões de um corpo ou fluido, como líquidos e gases, sofrem aumentos significativos em resposta ao aumento da temperatura. Então, é mais visível a gente ver o aumento nos fluidos, nos líquidos, do que nos sólidos. Então, a gente tem aqui a fórmula para calcular a dilatação volumétrica. Então, a gente tem aqui que a variação do volume, então, quanto o volume aumentou ou diminuiu em metros cúbicos, vai ser sempre igual ao volume inicial, então, o volume que ele tinha antes de ser aquecido, vezes o coeficiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é sempre dado, cada material, cada líquido tem um coeficiente de dilatação volumétrica, e a variação da temperatura, então o quanto a temperatura subiu ou diminuiu. Então é assim que a gente calcula essa dilatação volumétrica. Então, na maioria das vezes, a dilatação dos líquidos é maior do que a dos sólidos. Por exemplo, nos dias quentes, a gasolina pode transbordar no tanque de um carro. Então, se tiver quase cheio, ele pode transbordar. Se o sólido com que é feito o carro se dilatasse na mesma taxa, não haveria o transbordamento. Então, significa que o líquido, ele se dilata mais, ele vai aumentar mais o volume dele do que o sólido, o material com que é feito o tanque de gasolina. Porque se os dois aumentassem da mesma maneira, não derramaria gasolina. Então, nesse exemplo, dá para perceber que a dilatação do líquido é maior do que a do sólido. Um outro exemplo é o termômetro de mercúrio, cujo tubo é de vidro. A taxa de dilatação do líquido, que é o mercúrio, é maior, pois ele aumenta seu volume mais rapidamente que o tubo sólido que o contém. Por isso, é possível fazer medições com o mercúrio, sendo este sensível a variações da temperatura. Então, o que a gente usa no termômetro clínico para medir nossa temperatura. Então, aqui, ó, a gente nem vai a dilatação volumétrica, a gente nem vai estudar isso. Então, aqui a gente tem alguns coeficientes de dilatação, volumétrica de algumas substâncias. Então, ó, por exemplo, a água, ela apresenta um coeficiente de dilatação igual a 1,3 vezes 4 na menos 4. O mercúrio tem uma dilatação de 1,8 vezes 10 na menos 4. O álcool etílico tem de 11,2 vezes 10 na menos 4. A acetona tem um coeficiente bem grande, que é 14,9 vezes 10 na menos 4. E a glicerina, 4,9 vezes 10 na menos 4. Então, alguns coeficientes de dilatação volumétrica. A gente tem uns exemplos aqui, ó. Então, ó, determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico de líquido que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos, quando aquecido a 25 graus Celsius para 225 graus Celsius, desculpa. Então, a gente viu lá que a fórmula para calcular a dilatação volumétrica é essa, ó.
variação do volume igual ao volume inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação da temperatura. Então, aqui o exercício já disse que a variação foi de 0,05, ó. Então, teve uma dilatação de 0,05 metros cúbicos. Então, essa variação do volume foi 0,05. Então, eu vou substituir variação de volume por 0,05. Igual volume inicial. Então, o volume antes de ser aquecido, antes de sofrer a dilatação, era de 1 metro cúbico, ó. Então, era de 1 metro cúbico. Então, tem um volume inicial de 1, vezes coeficiente de dilatação. O coeficiente a gente quer descobrir, a gente não conhece. E a gente tem aqui vezes a variação da temperatura, ó. Então, a temperatura foi de 25 para 225. Então, teve uma variação de 200 graus Celsius. Então, a gente tem aqui, ó, 0,05 igual ao coeficiente de dilatação vezes 200. Então, aqui, esse 200 que está multiplicando o coeficiente, vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 0,05 dividido por 200. Então, coeficiente igual a 0,00025. Então, se eu dividir aqui, ó, 0,05 por 200, vai dar 0,00025. Se eu quero transformar aqui em potência de 10 negativa, ó, eu vou mudar a vírgula, ó. Aqui ficou 10 na 4, ó. Então, eu quero escrever isso aqui como 2,5. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4 casas, ó. Vou colocar a vírgula aqui, ó. Então, vai ficar 2,5, ó. Então, eu pulei a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Então, ó, ficou 2,5. Se eu pulei 4 casas, eu vou escrever vezes 10 na menos 4. Então, vai ficar 2, então, mas é correto eu escrever dessa forma. Então, eu posso escrever como 0,00025, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 na menos 4. Então, só transformei aqui em potência de 10 na menos 4. Então, a gente tem um outro exemplo aqui. O tanque de gasolina de um carro, com capacidade de 60 litros, é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 na menos 3, e considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada em litros é D. Então, a gente quer saber qual foi a dilatação do líquido. Então, quanto de líquido foi derramado? Então, quanto que esse líquido aumentou? Então, vamos lá. A gente quer saber qual é a variação volumétrica. Então, quanto de litro aumentou? Então, a gente tem aqui 60 litros. Então, aqui a fórmula. A variação do volume igual ao volume inicial vezes o coeficiente vezes variação da temperatura. Então, o volume inicial era de 60. Coeficiente de dilatação volumétrica é de 1,1 vezes 10 na menos 3. Ó, então, eu tenho 60 vezes 1,1 vezes 10 na menos 3 e vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura estava em 10, chegou a 30, então teve uma variação de 20 graus Celsius. Agora, a gente vai multiplicar aqui, ó. Vamos deixar esse 10 na menos 3 fora. 60 vezes 1,1 vezes 20. Vai dar 1.320 vezes 10 na menos 3. Agora, se eu quero tirar, ó, a mesma coisa, ó. Quero tirar esse 10 na menos 3, ó. Então, eu teria a vírgula aqui, ó, depois do zero. Então, ó, vou botar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, eu posso escrever como 1,2 litros, ó. Eu elimino esse 10 na menos 3, ó. É como que isso aqui, é como que se fosse 1.320 dividido por 1.000. 10 na menos 3 é como se fosse dividido por 1.000.
Então, se eu for aqui, ó, então se eu for dividir 1.320 por 1.000, vai dar 1,32 litros. Ou eu posso apenas mudar essa vírgula. 1, 2, 3 casas. Então, aqui a gente tem, só vamos dar uma olhadinha nos estudos dos gases. Então, com exceção dos gases nobres, que são formados por átomos isolados, a maioria dos gases são compostos moleculares. Então, fisicamente, os gases possuem grande capacidade de compressão e expansão, não possuindo nem forma nem volumes definidos, pois ocupam o volume e a forma do recipiente que os contém. Então, os gases, qualquer recipiente que a gente colocar, ele vai pegar o formato daquele recipiente. Então, a temperatura, então, ó, nos estudos dos gases, a gente utiliza a temperatura Kelvin. Então, para a gente converter de Celsius para Kelvin, a gente viu lá que é Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273. Pressão é a força por unidade de área. No caso dos gases, a pressão é resultante do movimento das partículas em choque com as paredes do recipiente que contém o gás. Então, as principais unidades para a pressão atmosférica ao nível do mar são uma atmosfera, que equivale a 360 milímetros de mercúrio. A gente usa também, aqui também mas usa pouco, 1 Pascal, que é igual a 10,33 metros de coluna de água. Mas a gente usa, geralmente a gente vai usar uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. E o volume ocupado por um gás, então a gente tem 1 milímetro cúbico, que equivale a 1.000 litros. Então, é a mesma coisa eu dizer 1 milímetro cúbico, ou 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, que equivale a 1 litro. E 1.000 centímetros cúbicos, que equivale a 1.000 ml, ou seja, a 1 litro. Então, mol é a quantidade de uma substância. A gente tem 3 transformações gasosas, então a gente vai ver que a isotérmica. Então, na isotérmica, a gente tem temperatura constante, então, até numa transformação exotérmica não tem variação de temperatura. Então, nas transformações isotérmicas, ó, caso se diminua o volume do gás, diminuindo o volume do recipiente que eu contém, a pressão vai aumentar. Então, isso numa transformação isotérmica. Numa transformação isobárica, então a gente tem pressão constante, então não tem variação da pressão, a pressão é a mesma. Então, caso se aumente a temperatura, o volume também aumenta. E a transformação isovolumétrica ou isocórica, então, nesse caso, a gente tem volume constante, então o volume não varia. Ao se aumentar a temperatura, a pressão também aumenta. E a equação geral dos gases ideais, se as 3 propriedades, volume, pressão e temperatura variam, a gente tem essa equação aqui para resolver. Ó. Então, pressão inicial vezes volume inicial, dividido pela temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de transformações gasosas, de estudo dos gases, mas não vai ser cobrado. Então, a nossa segunda aula foi sobre isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E a gente se encontra na aula online também. Espero que tenham gostado. Beijo, bons estudos.